Imagine você acordar cedo amanhã, você checar suas contas e você descobrir que você ficou rico. Você saberia lidar com a situação? É um cenário que é possível? Sim. É provável? Talvez não. Mas são eventos que já aconteceu muitas vezes na história. Uma herança, ganhar na loteria, jogos, criar um negócio rapidamente, ficar rico, né? E num belo dia você acordar e ser uma pessoa com muito dinheiro. Como seria dali para frente? Será que você conseguiria administrar? Porque o dinheiro, ele potencializa o que você é. Se você é uma pessoa generosa, o dinheiro vai te dar mais poder de alcance para aquilo. Se você é uma pessoa gananciosa, egoísta, que gosta de ostentar, ele vai potencializar aquilo em muitas vezes. Então, às vezes, você vê um ditado, a pessoa fala assim, ah, fulano, depois que ficou rico, ficou metido, ficou isso, ficou aquilo. Na verdade, aquela pessoa ela já tinha, né, aquilo ali enraizado nela. Ela só potencializou o dinheiro, ele só deu, né, mais possibilidades para ela. Então, hoje, né, é muito interessante nós pensarmos nessa hipótese, né? Ainda mais para a gente que está procurando se desenvolver. Primeiro, nós precisamos criar uma base psicológica de como lidar com o dinheiro. As pessoas ricas, elas têm um pensamento totalmente oposto de uma pessoa medíocre, né? A pessoa que está começando a entender sobre dinheiro, ou ali que nunca teve acesso, ela vai querer rapidamente pegar aquele montante ali e não vai conseguir deixar ele na conta ou colocar o dinheiro para trabalhar para eles. Ele vai procurar meios de gastar aquilo, vai ficar incomodado, vai querer comprar posses, carros, motos, viagens, roupas, coisas a quais eles não tiveram acesso e coisas que talvez vai acender o status social deles. Um carro do ano, uma casa confortável, uma casa luxuosa, mas você pagar 200 mil num carro não quer dizer que você é uma pessoa rica. Quer dizer que você ficou 200 mil reais mais pobre. Isso aí se você não financiou. Sem contar os custos de manutenção, né, que não agreguem nada no valor do carro. Pelo contrário, no decorrer do tempo, a tendência é só que o carro desvalorize. Né? Então nós precisamos ter uma mente forjada. Né? Precisamos criar, né, o nosso alicerce, nossa base e fazer com que o dinheiro ele trabalhe para nós. Né? Nós precisamos criar uma árvore que dê frutos. Né? A gente planta a semente, aquela semente dá frutos, e aqueles frutos é o dinheiro que a gente vai colher. Então, se eu planto dezenas de árvores ali, eu vou ter dezenas de fontes de renda. Hoje, talvez, se eu recebesse na minha conta 10 milhões de reais, eu saberia lidar com ele em partes, né? Pegaria ali, não sei, ah, sei lá, 5 milhões eu já investiria logo, né? Já estruturava minha carteira do jeito que eu quisesse, já vendia logo minhas posições de fundo imobiliário ruim que eu tenho aí, modificava minha carteira inteira, criava uma carteira de fundo imobiliário bem chutinha, com 5 fundos, criava uma carteira de ações com 5 ações, preenchia a minha posição em renda fixa, teria ali minha posição de tesouro direto ali, que é a minha reserva de emergência, e aí aumentava, né, no caso, os números, tentava deixar em uns 5 milhões, e depois eu, né, compraria um carro, né, para mim, talvez um carro aí, não sei, se eu tivesse 5 milhões, um carro que não passasse, um carro de uns, no máximo 200 mil estaria ok, legal, ou menos ainda, por causa da manutenção. E aí nesse valor também, talvez eu compraria uma casa para mim, não sei, né? Talvez inicialmente não, porque se fosse uma casa para morar, é onde que eu moro para mim fica tranquilo, né? Então assim, é, 10 milhões talvez seria muito, mas se fosse pegar uma regra aí de 1 milhão, se eu recebesse hoje aqui 1 milhão de reais, acordasse, né? Ah, você ganhou 1 milhão. Eu teria um total hoje de 1.625.000, mais ou menos. O que que eu pegava? O que que eu ia fazer, pessoal? Pegava minha carteira de tesouro direto, aportava, né? Pegava, eu praticamente não tenho contas, né? Aumentava minha posição de renda fixa, vivia tranquilamente, né? Não teria um carro hoje, porque 1 milhão estaria legal, mas eu não aumentaria minha despesa. Então eu tentaria trabalhar ao máximo em cima desse 1 milhão aí,
né, fazer ele crescer em juros compostos. Ia trabalhar um pouco mais na questão de empreender, afinal não estou muito satisfeito com, né, as coisas que eu trabalho hoje. A minha meta do meu primeiro milhão já estaria ok, né? Então eu trabalharia mais na base psicológica, né, e como fazer mais dinheiro, e como talvez empreender em alguma coisa, um negócio, né, digital, não sei, eu tentaria focar mais nessa questão. Mas a priori eu não compraria um carro, não sei, eu não compraria um carro. A não ser se eu tivesse uma necessidade de trabalho. Então, assim, para mim eu só ia. O que que acontece? Trabalhar menos nos trabalhos, né, na quais eu estou trabalhando hoje, investiria um pouco mais, pegaria essa oportunidade em renda fixa, estruturaria talvez uma carteirinha de fundo imobiliário pequenininha ali e de ações e manteria tudo como está, né? Afinal, assim, a nossa mente, né, ela enxerga a riqueza real, né? O que que é a riqueza real? Se eu ganho 1 milhão hoje e não tenho uma mentalidade para fazer aquele patrimônio crescer ou manter, aquele 1 milhão amanhã não se tornará mais 1 milhão. Por quê? Porque a riqueza começa na mente. Então, aquele 1 milhão amanhã está 900, depois 800, 700, e quando eu vou ver, não tenho nada. Então, nós precisamos criar nossa base psicológica. Precisamos entender como que o dinheiro funciona, como que os ricos fazem, né? Que o rico cada vez fica mais rico, né? Ou seja, o dinheiro faz dinheiro. Então, hoje eu procuraria também, talvez, viajar para fazer um pouco mais de network, conhecer novas pessoas, da quais eu tenho nichos que eu gostaria de trabalhar, né? Então, assim, hoje eu já tenho uma base psicológica bem tranquila. Para se eu recebesse 1 milhão de reais hoje, seria, para mim seria ok, 1 milhão, 2, 3 milhões. Porque eu comecei a juntar patrimônio do zero. Então, do zero é bem mais difícil de você conseguir juntar alguma coisa. Por quê? Nada compõe zero. E outra, você vai começar algo do zero, seus primeiros 50 reais, 100 reais, é muito desanimador, né? E ali não compõe nada. Então, assim, para quem já quebrou essa barreira dos primeiros 1.000 reais investido, que para mim é um excelente valor, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 nessa carreira aí, para mim já consegue administrar 1 milhão de reais, porque a base psicológica está pronta, né? Mas eu acho que seria difícil para as pessoas normais do cotidiano. Uma vez eu estava conversando com meu irmão aqui, né, ele sabe que eu invisto, sabe do meu patrimônio, e eu falei com ele, né, o meu irmão mais velho, eu falei com ele assim, se você tivesse 100 mil hoje, o que, que você faria com esses 100 mil? Aí ele falou, rapaz, eu pagaria, terminaria de pagar o consórcio do meu carro, que ele tem um carro aí, tá, acho que tá faltando umas parcelinhas aí. Aí ele falou, ó, compraria uma coisa, pagaria outra, assim, umas coisas bacanas que eu tinha, eu não vi nada supérfluo, né? Compraria alguma coisa para a esposa dele, para a filha dele. Foi falando, falando, falando. No final, não sobrou nada. Aí eu falei assim, caramba, e aí? Mas não sobrou nada para trabalhar para você. Pô, aí eu acho que essa conta tá meio difícil, não tá não? Ele, não, mas é o que eu tô precisando agora, é isso. No momento eu preciso disso e tal. Então esse dinheiro serviria para isso. Aí eu peguei e falei assim, qual é a chance de você ganhar 100 mil hoje? Ou amanhã, ou nos próximos meses? Aí ele falou assim, nenhuma. Eu falei, então você não precisa desse dinheiro. Imagina que eu coloquei esses 100 mil na sua conta hoje e você não sabe. Você ia viver normal, essa notícia, não viveria? Viveria normal. Então, você imagina que, vamos supor que se você ganhasse esses 100 mil, você imaginasse que eu coloquei na sua conta e você só administrasse ele. Você não ia viver? Aí ele, sim. Aí que foi cair a ficha dele. Que às vezes, se nós quisermos, 1 milhão de reais a gente consegue gastar tranquilo, a gente consegue endereçar tudo. Então é mais sobre uma questão de fator psicológico, né? E entender aonde nós queremos chegar. Então, assim, é uma reflexão muito bacana, né? Que às vezes eu venho pensando dia após dia, né? Às vezes tem escritores de livros que falam que às vezes é uma maldição você ganhar dinheiro muito rápido. Às vezes é bom você ganhar pouco e ganhar escaladamente ali, do que você ganhar uma bolada de uma vez. Hoje eu já aceito ganhar uma bolada de uma vez porque eu estou preparado. Mas eu super entendo o que ele quis dizer. Porque é como se eu fosse dirigir uma Ferrari, como se eu tivesse uma Ferrari na mão ali, e eu só conseguisse dirigir um Fiat Uno, um carro popular. Então a chance de dar errado seria grande, né? Mas é isso aí, galera. Né, o vídeo vai ficando por aqui. Né? Se inscreva no canal, né? Curta, compartilhe, conte sua experiência ali.
Né? Você conseguiria administrar R$ 1 milhão hoje? Se você acordasse amanhã e soubesse que está milionário, você conseguiria manter esse dinheiro ou fazê-lo crescer? Coloca aí nos comentários pra gente. Né? Fiquem todos com Deus. Fui.